Abra aí sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. É um texto muito conhecido nosso. E eu gostaria que você prestasse atenção em alguns princípios muito fortes que tem aqui. E que ontem à noite nós estávamos aqui na nossa vigília. E falamos em Atos capítulo 2, mas não falamos nesse texto aqui, falamos no início. Eu creio que é esse um tempo de um grande derramar do Espírito Santo, amém? Eu não tenho dúvida que Deus está sacudindo a sua igreja, está trazendo um grande avivamento, e esse avivamento é para que nós venha abreviar os dias para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está às portas e quer pegar uma igreja preparada, uma igreja incendiada pelo Espírito do Senhor. Eu vou ler na nova versão Almeida atualizada, NAA, capítulo 2, versículo 42, diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do pão, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Veja que uma igreja incendiada, a primeira coisa, que ela tem algumas marcas muito fortes. E a primeira marca que eles tinham, era essa marca de perseverarem, de andarem na doutrina dos apóstolos. Andavam na comunhão, andavam no partir do pão, andavam nas orações. Eles obedeciam, a igreja que recebeu esse comissionamento do Espírito Santo, essa igreja cheia, essa igreja marcada dessa maneira, ela era uma igreja muito obediente. Veja que diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam no ensinamento que era dado. E diz que em cada alma havia temor. Havia obediência na palavra que era ministrada pelos apóstolos. E, em decorrência dessa obediência, diz que muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. E na sequência, diz, versículo 44, diz que todos os que criam estavam juntos. Tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. E diariamente, novamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Olha que tremendo. Um conjunto para a salvação de vidas. Um conjunto para que nós alcance uma cidade, alcance uma geração. É uma igreja marcada pelo Espírito Santo. É uma igreja incendiada de uma forma que ela não está mais preocupada com o que é seu, mas está preocupado com aquilo que é do Senhor. E o primeiro sinal de uma igreja incendiada é uma igreja que se dedica na palavra. Olha que interessante, que é uma igreja que vive a palavra, obedece a palavra. Diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles tinham temor, a Bíblia diz que havia temor nesses cristãos. E os sinais
venham devido a esse temor. Então, quando uma igreja, ela se dedica e ela se preocupa com a palavra, logo em seguida o que vem em sequência é os milagres. E nós temos visto tantos milagres. E às vezes a gente nem valoriza tanto coisas que Deus está fazendo, que são sinais no nosso meio. Hoje de manhã, 2 pessoas entregaram a vida para Jesus. Esses são sinais de uma igreja que está entendendo a palavra. E a partir desse entendimento é que vem o avivamento. É quando começa a se salvar pessoas e eles começam a ter esse temor, essa dedicação, esse compromisso com a palavra de Deus. Esse compromisso com a comissão que Jesus Cristo nos deu. O comissionamento de Jesus é nós ir por todo mundo e pregar o evangelho. É fazer discípulo de todas as nações. É batizar as pessoas. É cuidar delas. Esse é o padrão do evangelho. Esse é o padrão que Jesus Cristo deixou para os apóstolos e eles começam a primeira coisa obedecendo o que diz a palavra. Diz que eles subiram para o cenáculo, se nós voltarmos atrás no versículo 14 do capítulo 1 de Atos, nós vamos entender que eles subiram para o cenáculo e se jogaram aos pés da cruz. E ali diz que eles se dedicavam unânimes em oração. Diz que todos perseveravam na oração. E de repente, no capítulo 2, no início, a Bíblia diz que quando eles estavam ali todos reunidos ainda, né? Diz que o versículo 1 do capítulo 2 diz que ao cumprir o dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos ainda no mesmo lugar. Eles não tinham se apartado da ordem, do mandamento, que era, o mandamento de Deus é que nós obedeça a palavra do Senhor. É que nós ouça a palavra do Senhor. É que nós medite na palavra do Senhor dia e noite, para que nós possamos ser bem-sucedidos em tudo que nós fizer e por onde que nós for. E eu tenho tido essa compreensão nesses anos que nós estamos aqui em Luiz Alves. Eu tenho visto o resultado de uma igreja que persevera e obedece à palavra de Deus. O irmão César estava aqui falando a respeito dessas permissões que às vezes nós acabamos fazendo e acabamos tendo prejuízo. Mas quando nós decidimos a cumprir, a obedecer, essa igreja ela começa a se tornar uma igreja marcada. É uma igreja marcada pelo Espírito Santo. É uma igreja incendiada. É uma igreja que não se cansa de falar do amor de Deus. É uma igreja que não se cansa de andar junto, que não abandona o evangelho. Ele diz aqui que a primeira marca que eu percebo é que eles perseveravam na doutrina. E a segunda marca dessa igreja em chamas, incendiada, que era a igreja de Atos, é que eles tinham bastante comunhão. Eles andavam em comunhão. Eles tinham, eu creio, os grupos deles, como nós temos. Eles tinham os dias de GC, eles tinham os dias de estar no templo, eles tinham prazer em estar no templo, eles tinham prazer na comunhão, também eles tinham zelo em ajudar aqueles que tinham necessidade. Essa é a marca da igreja. Isso é maravilhoso. E a marca da igreja, ela vai fazer a diferença porque diz aqui no versículo 46, no versículo 45, não,
no versículo 47, versículo 47, eles louvavam a Deus e eles contavam com a simpatia de todo o povo. Veja que era a mesma coisa que as pessoas diziam: eu tenho o prazer de estar lá na tua casa, eu tenho o prazer de conversar contigo, eu tenho o prazer de estar junto com os meus irmãos. E diz que quando eles viviam isso, eles tinham a simpatia de todo o povo. E diz que o Senhor ali acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Veja que hoje nós temos a nossa ceia, onde nós vamos, né, comer o pão, nós vamos participar do cálice. É um momento de comunhão onde nós estamos relembrando o sacrifício de Jesus. É um momento onde a igreja relembra, ela faz menção do sacrifício de Jesus. É um momento de nós nos examinar, é um momento de nós se arrepender se erramos, de pedir perdão se erramos. E o Evangelho de Jesus Cristo, ele vem de uma forma que, se nós for observar aqui no capítulo 2, no versículo 38, um pouquinho antes aqui, diz que... Vou pegar o versículo 37 para ficar melhor compreensão. Diz que quando ouviram isso, eles ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Olha a pergunta que vem da igreja quando vê o avivamento, quando vê o mover do Espírito Santo, eles se voltam para os apóstolos e pedem uma instrução: o que faremos? Eles dizem, né? E Pedro respondeu: arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. Veja que para nós provar desse avivamento, para nós provar do que Deus está querendo nesses dias, nós precisamos entender a obra da cruz. Nós precisamos entender o sacrifício de Jesus. E precisamos entender que Jesus, ele fez tudo, preparou tudo para que nós, eu e você, entrássemos nesse plano grandioso da salvação. O maior milagre que começa a acontecer nas nossas vidas é a salvação. Amém? Quando eu e você encontramos a salvação, a partir dali, nós aceitamos a Jesus, nós recebemos o batismo, nós recebemos a unção, nós recebemos o Espírito Santo, e a partir de então, nós podemos entrar num lugar mais profundo, que é a terceira marca dessa igreja incendiada, a oração. Quando a igreja, ela vai para a oração, ela já teve um encontro com a palavra, ela já sentiu que essa comunhão com Deus é boa, ela quer mais, e aí ela começa a orar. E quando eu começo a orar, eu começo a me ver. Eu começo a me ver o quão pecador eu sou, o quão falho, o quanto eu preciso me limpar. E quanto mais eu vou para o lugar da oração, e eu sempre estou falando isso para minha esposa, mais eu me vejo precisando orar mais. Porque a oração é o lugar onde leva eu a me enxergar. E eu me enxergo. Preciso mudar nessa área. Preciso melhorar nessa área. E quando eu começo a orar, eu começo a amar as pessoas. Eu começo a enxergar as pessoas de um plano só. Eu não fico colocando níveis para as pessoas. Nós nos tornamos todos uma família. Nós nos tornamos todos uma irmandade.
nós nos tornamos um povo que faz parte da mesma filiação, que vai morar no céu. E nós não podemos pensar que nós vamos ir para o céu brigado um com o outro. Eu não posso querer ir para o céu e não querer que o meu irmão não vá. E a oração, queridos, é o lugar que, acredito eu, que seja o lugar mais difícil. Porque a gente, às vezes, fica vendo, e tem uma frase do Leonardo Ravenhill, que ele fala diz que o diabo não está preocupado se você canta bem. O diabo não está preocupado se você faz teologia. Mas o diabo fica preocupado quando o crente ora. Aleluia. Quando o crente desce. Quando o crente se posiciona no pé da cruz. O inimigo levanta um exército para tentar nos parar. A oração é a chave mais importante da igreja. Porque diz a palavra que eles perseveravam unânimes em oração. No capítulo 1, no versículo 14, diz que eles todos unânimes perseveravam na oração. Até que o Senhor contemplou todo aquele ambiente e liberou a promessa. Jesus já tinha dito em Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesus disse: não se afastem de Jerusalém, mas espere pela promessa que de meu Pai receberam. O Pai tem uma promessa para nós. O Pai tem uma promessa para ti, meu irmão. O Pai tem uma promessa para ti, minha irmã, para você desfrutar do Espírito. E quando os apóstolos começaram a indagar Jesus no capítulo 1, que seria naquele tempo que ele ia restaurar Israel, ele falou: não compete a vocês saber os tempos e as épocas, mas vocês vão receber poder. No capítulo 1, versículo 8, diz: vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. O que nós precisamos entender é que às vezes a gente fica se preocupando com muitas outras coisas. Mas uma coisa só eu preciso, é conhecer Jesus. Amém? Uma coisa eu preciso, é aprender com Jesus. Ele diz em Mateus 11, 28, ele diz: venham a mim, todos vocês, os cansados, os oprimidos e os sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz que ele é o único que pode dar descanso para a nossa alma. E às vezes, queridos, nós estamos tão cansados, a nossa alma está tão cansada, mas nós não temos a humildade de recorrer a Jesus, de buscar o refrigério, buscar o descanso, que muitos de nós às vezes pensam: ai, como eu queria descansar um pouco. A oração aos pés da cruz é o lugar onde o crente pode descansar. A oração é o refrigério. A oração é o renovo para a nossa alma, para a nossa vida. Quando nós oramos, queridos, nós começamos a desfrutar dessa presença poderosa, que é o Espírito Santo, que começa a nos instruir, que começa a nos capacitar. E hoje cedo eu li o versículo, gostaria de ler de novo, que está em Romanos capítulo 8, versículo 26. Que diz o Espírito Santo que da mesma maneira também o Espírito Santo, ele nos ajuda em nossas fraquezas. Veja, quando eu tenho alguém que pode me ajudar naquilo que eu não sei fazer, eu não recorro àquele alguém. Até se eu estudo, às vezes eu vou fazer um trabalho, se eu não tenho a qualidade suficiente de fazer, eu procuro alguém para me ajudar. E o Espírito Santo é o que nos ajuda nas nossas fraquezas. Paulo diz que nós não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. 27. Ele diz: é aquele que sonda os corações. O Espírito Santo conhece
eu por inteiro. Não adianta eu querer chegar na presença de Deus querendo achar que Ele não me conhece, querendo achar que Ele não sabe quem que eu sou, querendo achar que Ele não sabe das minhas fraquezas. Mas Ele diz que o Espírito Santo, Ele sonda nossos corações e Ele sabe qual que é a mente do nosso espírito, porque Ele intercede por nós de acordo com a vontade de Deus. E às vezes a gente quer, como disse o César, fazer aquilo que está no nosso coração, mas não queremos saber qual que é a vontade do Senhor. E Paulo diz em Romanos 5:1, justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que a gente precisa entender esse lugar da cruz. Nós precisamos entender que há um lugar para que nós venha a ser essa igreja perseverante. Não vai haver uma igreja que persevere sem esse conjunto da busca, sem esse conjunto do relacionamento, sem esse conjunto que nós precisamos nos aproximar do Senhor. Nós precisamos nos relacionar com Ele, e a oração e a palavra é onde nós vamos conhecer a vontade de Deus. E hoje, quando nós vamos comer o pão, né, e tomar o cálice, nós vamos estar mostrando que nós estamos em harmonia, nós estamos em relacionamento, nós estamos dizendo que nós estamos relembrando o que Ele já fez por nós. E nós estamos renovando a nossa fé. Nós estamos renovando o nosso entendimento que é somente nele e através dele que nós vamos nos tornar uma igreja incendiada, uma igreja que avança, uma igreja que não tem medo. Porque João diz na primeira carta, agora eu não lembro qual é o versículo, capítulo 3, que diz que se o nosso coração não nos acusa, nós mantemos confiança nele. E a confiança nele é a nossa fé. A confiança nele é nós dizer, não, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A confiança nele é eu dizer, João 15:7, se as palavras do Senhor estiverem em mim, e eu estiver nele, pedirei o que quiser e me será feito. Não existe uma forma, queridos, de nós ser bem-sucedidos se nós não estiver nele. E estar nele é estar na cruz. É como diz Paulo, já estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso, queridos, é uma decisão. É renúncia. E sem renúncia, queridos, nós não vamos ir orar. Sem nós renunciar, às vezes, o sono. Tirar tempo para se encontrar com o Espírito Santo nas madrugadas. Renunciar aos alimentos, tirar tempo sem comer. Não queremos, às vezes, nem tirar uma refeição. Ontem nós estávamos aqui com o grupo de louvor, eles estavam falando em fazer jejum. Jejum de quê? Eu falei, jejum. Eu só conheço um jejum. Falei, eu não reconheço outros tipos de jejum. Jejum para mim é não comer. Jejum para mim não é jejum de rede social, ou de café, ou de streaming, de tantas coisas que dá para dizer. Eu acredito que o jejum que a Bíblia fala é aquele de afligir a nossa alma. É de nos humilhar. Abre aí 2 Crônicas 7:14. Jejum é algo que é renúncia. E ele diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Jejuar é se humilhar.
orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. O 15. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Queridos, se nós quiser que o Senhor nos ouça, precisamos ir nesse lugar de humildade. Que Jesus diz: venham a mim todos vocês, e aprendam de mim que sou manso e humilde. A cruz é o lugar